Bom, Leobino, vamos começar aqui essa apresentação para explicar um pouco do nosso sistema. É um sistema de administração de condomínios. Infelizmente tivemos alguns problemas com a gravação de um vídeo, então, como medida de desespero, resolvemos tirar uns print screens e gravar o áudio separado e depois unir isso tudo num só programa. Bom, Leobino, aqui é Jorge e eu vou falar um pouco de como é que está organizado o nosso banco de dados, o relacionamento das tabelas e como é que elas estão distribuídas. Vamos começar pela tabela condomínio. Nela estão cadastradas informações do condomínio, entre elas endereço, que também ocupa a tabela de cidade, estado e país. E vinculado à tabela condomínio nós temos a tabela de despesa. Uma despesa é tudo aquilo que sai do fluxo de caixa do condomínio, ou seja, pagamento mensal da folha dos empregados e materiais de limpeza, por exemplo. Tudo vai ficar cadastrado aí nessa tabela de despesa. Também em condomínio nós temos cadastrado temos vinculado uma tabela de documento, que pode ser tanto um aviso quanto a ata de uma reunião ou o regimento interno do condomínio. Bom, continuando para a tabela agora de boleto. O boleto é tudo aquilo que vai estar vinculado ao usuário, como a gente já vê mais um pouco à frente, é tudo aquilo que entra no fluxo de caixa do condomínio, ou seja, pode ser tanto um pagamento da mensalidade do condomínio ou a taxa extra. Por isso que nós temos essa tabela vinculada a ela, chamada tipo taxa, que é para dizer se é taxa extra ou taxa mensal do condomínio. Temos também vinculada a tabela boleto, a tabela tipo pagamento, que diz se o pagamento foi realizado através de dinheiro, de cheque, de transferência bancária, de pagamento pela internet, etc. Só para realmente ter uma forma de controlar a taxa, a forma de pagamento desse boleto. Descendo um pouquinho, nós temos a tabela usuário, que está vinculada a boleto e a condomínio, onde estão cadastradas as informações do usuário do sistema, né? Tanto pode ser um condômino, quanto pode ser um síndico e também um administrador do sistema. Bom, para isso nós temos essa outra tabela que está abaixo, que é o tipo usuário, que informa qual dos três tipos esse usuário é. Também vinculado a essa tabela usuário, nós temos o usuário X apartamento, que informa este usuário em qual apartamento ele está localizado, o número do apartamento dele, assim como o login e senha de acesso ao sistema que cada usuário tem, e pode ser independente do nome dele, inclusive. Aqui é Marlo, vou falar sobre os arquivos de mapeamento e de interface com o NHibernate, que é o framework para Hibernate no .NET. Você tem no projeto uma pasta mapeamento que define o XML de mapeamento com as tabelas do banco. Eu vou abrir aqui o condomínio. Em condomínio você tem o nome o ID name, que é... Não, na verdade você tem o class name, que é o nome da classe, e a tabela que ele se relaciona. Aí você define pelo ID name qual é o ID da tab, que é a chave primária, da table, que é a chave primária. Você tem as outras colunas da tabela, dizendo o nome, o tipo, basicamente isso. Aí, sim, aqui você tem definir também as relações com as outras tabelas, como aqui nesse caso o many to one em cidade, com a coluna cidade ID da classe cidade e tal. Além disso, você tem no projeto uma pasta repositories, e dentro dessa pasta NHibernate Helper Classes. Essa pasta tem as classes que vão conectar com o NHibernate para ele fazer o acesso ao banco. Vou abrir aqui a de condomínio. Tá aberto já. Aí, esse método aqui é o que vai fazer a conexão via Hibernate com o banco com a tabela específica. Por isso tem que ter um NHibernate Helper para cada tabela do banco. É basicamente isso.
Oi, Albino, que é Milena. Vamos lá falar sobre a parte de administração do sistema. Na administração do sistema, nós temos 3 tipos de usuários, você já sabe. Quem tem acesso a essa parte são o síndico e o administrador. Podem ser feitas algumas funcionalidades nele. Tipo, pode cadastrar uma despesa, você vai digitar a descrição da despesa, o que exatamente ela é. Você diz a data, se é para que dia ela será, e o valor dessa despesa. No momento que você salvar, você vai ver, você vai poder observar no banco que essa despesa foi salva com a funcionalidade do HCL. Deixa eu mostrar aqui. Nela você usa uma função do Hibernate, e você já usa algumas alternativas, que é o .save, você passa o objeto para ela e ela salva diretamente no banco. Depois que foi mostrado no banco, os valores que foram inseridos aqui. Olhando no código, você tem as alternativas, algumas buscas que foram feitas e os objetos que são necessários para poder tratar. Uma outra funcionalidade é de cadastro de boleto. É basicamente também a mesma coisa, cadastro de despesa, em que você, a depender do tipo do usuário, terá acesso à funcionalidade. No caso, como cadastro de despesa, você também tem que ser um síndico ou um administrador. Um simples usuário comum não tem acesso a nenhuma dessas funcionalidades. Nessa tela você tem o nome do condomínio, o código que você vai digitar, que vai ser do boleto, o valor do boleto, a data do vencimento do boleto, e o tipo da taxa. Cada aqui só tem um. E você cadastra. E aparecerá no banco o seu boleto lá salvo. Essa parte da administração, só ver quem tem acesso. E abaixo do boleto, aqui no caso, vai ser escolhido o cliente para poder dizer que foi pago. O boleto foi pago, sendo que isso é fazer parte do cálculo final do caixa de quanto o condomínio tem no caixa. E são os financeiros que serão rodados por trás no banco. Oi, Leobino, aqui é a Gabriela. Eu estou fazendo a apresentação da aba financeiro. Essa aba financeiro, ela aparece apenas para os síndicos dos condomínios, ou seja, apenas os usuários que têm como status síndico, certo? Então, para começar, nós temos a aba balancete, que é um subtópico de financeiro, né? Quando você digita a data dentro de um período, data inicial e final, você pode obter uma pesquisa com descrição, data e valor das despesas, certo? Em vias de código, nós temos um método que retorna um iList. iList é uma lista de objetos do tipo despesa, onde a partir do HQL nós passamos as restrições do período e retornamos à aplicação todos os objetos, uma lista de objetos do tipo despesa que contém, que está dentro desse período desejado. Agora vamos para o subtópico inadimplência. Essa funcionalidade retorna todos os usuários, os condôminos que ainda se encontram com um boleto em aberto, certo? Então, nós temos uma data de vencimento e temos um status que diz se foi pago ou não foi pago na tabela. Então, se o status estiver como não pago, ele entra como inadimplente e entra no retorno dessa consulta.